Fala, resistência da matemática! E aí, como vocês estão? Bom, eu vou gravar esse vídeo, eu vou tentar fazer com que ele seja o mais rápido possível, tá? Para você conseguir compreender a ideia de uma função afim, que é chamada função do primeiro grau, para você entender quando que ela é crescente e decrescente. Então, primeiro, uma função do primeiro grau é toda função escrita assim, ó, y igual a um valor a associado a um valorzinho x, a uma incógnita x, aliás, e aqui pode ser mais ou menos um valorzinho b, tá? Senhor, não entendi nada que você fez aí. Calma, pequeno gafanhoto, tenha calma, muita calma nessa hora. Então, o que que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de uma expressão ou uma representação genérica da função. O que vai aparecer para você trabalhar e que em alguns casos você vai precisar encontrar são esses valores A e B. Tá? Esses valores aqui são chamados de esse valor A de coeficiente angular. Coeficiente angular, ele define o ângulo da inclinação do gráfico que essa função do primeiro grau gera como resultado. Por outro lado, apertei aqui no botãozinho errado. Por outro lado, vou apagar aqui. O nosso querido coeficiente B é chamado de coeficiente linear. Ele aponta para a gente o lugar no eixo do plano cartesiano por onde essa função passa, tá? Por exemplo, se esse número b aqui for 3 positivo, ele diz para a gente que o gráfico dessa função do primeiro grau vai passar pelo eixo y no momento 3, ou seja, no ponto 3 do eixo. Aí você vai dizer, professor, que história de eixo, que ponto? Então eu vou te mostrar. Calma, pequeno gafanhoto, tenha paciência. Vamos lá, olha só. Vou desenhar um gráfico aqui para vocês. Plano cartesiano. Eixo x, eixo y. Chamado y chamado de ordenadas e o x chamado de abscissa. Esses nomes são muito esquisitos, então tu grava aqui um é o x, o outro é o y. E o que eu estava te dizendo é o seguinte, olha só. É uma ideia, tá? Não estou dizendo que aquela função passa por aqui. Eu estou dizendo assim, que o coeficiente b diz pra gente, ó, se essa função tiver essa característica assim, ó, desenhar um gráfico desse jeito, a letra b diz pra gente aonde que passa no eixo y, tá? Aonde que passa no eixo y. Esse pontinho, a letra B indica pra gente esse ponto. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu já vi uma função assim, ó, y igual a 2x. Não tinha o coeficiente b. De fato, não é que não tem, ele é zero, tá? Que é quase a mesma coisa que não tem, né? Quem tem zero não tem nada, né? Mas tudo bem. Aonde que esse gráfico passa, então? Bom, beleza, legal, boa pergunta. O gráfico passa aqui, ó, bem no... não ficou bem no zero aqui, mas aqui é a ideia, tá? Passa aqui em zero, onde os dois eixos se encontram, tá? Quando não tem coeficiente b, ele passa bem no centro. Legal? Tá bom. Eu acho que você entendeu essa parte aqui. Tá, mas daí você vai dizer assim, tá, mas e o A, então? O que que ele explica? Bom, o A explica pra gente, é chamado de coeficiente angular. Então vamos pegar uma cor diferente aqui. Ele define esse ângulo aqui, ó, entre o gráfico e o eixo x. Esse ângulo que eu vou pintar aqui para você, tá? Ele define pra gente essa inclinação aqui, chamada inclinação da reta, tá? Beleza. Ok? O A define pra gente qual que é a inclinação. E o B diz pra gente aonde que o gráfico passa no eixo x. Tranquilo isso? Tá bom. Então, vamos lá.
O que é uma função crescente e o que é uma função decrescente? Bem rápido. O professor da SED demora 45 minutos para explicar isso. Eu vou tentar explicar isso em uns 6, 7 minutos. Tá, de novo, ó, o gráfico da função, eixo X aqui, eixo Y aqui em cima. Como que eu defino se uma função é crescente? Crescente, a gente chama de sentido positivo. Sentido positivo. Sempre que o gráfico tiver essa característica que eu estou desenhando aqui, ó, não importa a posição, mas esse comportamento, ó, assim, ó, para cá, aqui, 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 e assim por diante. Esse comportamento da função aqui, ó, y igual a alguma coisa de x mais um valorzinho b, né, é chamada de função crescente. Crescente. Olha a sua mão direita, associe esse gráfico. Se o gráfico estiver no sentido da sua mão direita, está crescendo. Crescente. Legal? Gostou? Então vamos lá. E a função decrescente? Ah, a função decrescente tu deve ter imaginado, né? É isso aí mesmo. Quando tiver o sentido contrário, claro, ó, for assim, ó. Assim. O gráfico assim. Ó, esse passou bem no zero. Essa é uma função que não tem coeficiente b, tá? E assim. Função decrescente. Olha que moleza. Fácil, né? Fácil, fácil mesmo. É, você fez que sim com a cabeça, eu percebi aqui. Legal. Beleza. Agora, olhando para uma função, como que eu defino se ela é crescente ou decrescente? Pergunta muito bacana e interessante. Olha para cá. Então, como que eu defino se uma função é crescente ou decrescente olhando para a função? Eu não quero desenhar, eu não sei desenhar gráfico, entendo porcaria nenhuma de gráfico e eu quero saber, olhando para a função, quando ela é crescente e quando que ela é decrescente. Moleza, pergunta interessante. Vamos responder então. Olha só. Vou escrever uma função aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. Faço a pergunta para você. Essa é uma função crescente ou decrescente? Aí você diz, sei lá, professor, vou saber, não sei desse negócio. Então calma, vou dizer para você. É bem fácil, ó. Tu vai olhar para esse cara aqui, ó. Se esse número for positivo, como é o caso aqui, positivo, crescente. Olha que moleza! Todo mundo vai saber identificar uma função crescente. Aí, e esse cara aqui, ó, o coeficiente b, ele é positivo. Isso define alguma coisa? Se é crescente ou decrescente? Absolutamente. Define nada. Não olha para esse cara. Olha só para o coeficiente a, que acompanha a letra x aqui, a incógnita x. Só para esse tu olha. Tá? Esquece o b. O b não define se é crescente ou decrescente. Só diz para você aonde que essa função vai passar no gráfico, tá? Lembra disso. Então, beleza. E a função decrescente? Claro, imagino que você já entendeu aí. A função decrescente, então, vai ter esse comportamento, ó. Menos 5x mais 1. Beleza, é isso, ó. Você vai olhar para cá. Ó, coeficiente A, aqui, mais 1, coeficiente B, legal? Quem define se a função é crescente ou é decrescente é o A, ok? Fácil, né? Bem fácil. Tenho certeza que se tu olhar qualquer função em primeiro grau, agora tu já vai saber se ela é crescente ou decrescente. Definição, então, para a gente fechar. Ó, se A maior que zero, ficou feio esse zero aqui, então crescente. Crescente. O que é maior que zero? É qualquer coisa positiva, é maior que zero. Então, se o A for maior que zero, crescente. E se A for menor que zero, decrescente. Decresce. Decrescente. Legal? Gostou? Espero que tenha gostado, tá? E agora, na função, de novo, só para fechar a nossa aula. Ó, tu vai pegar a função assim, ó. Y é igual a 3x mais 7.
Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B dessa função? Isso aí. Coeficiente A é o 3. Cuidado que tem o sinal, tá? Aqui são todos positivos. Tu não vai errar, mas se for negativo, tu tem que colocar que é negativo, tá? E o B é o 7. Legal, é isso. Mais um, só para fechar. Y é igual menos 3x mais 4 quintos. Ah, fração pode? Claro que pode, não tem nada a ver, é um número igual. Sem preconceito com as frações. Então, quem é o coeficiente A? Menos 3. Isso. Quem é o B? 4 quintos. Perfeito. Você já identificou quem é o A, quem é o B. Pergunta, essa função é crescente ou decrescente? Ah, você está esperto, né? Coeficiente A é negativo, então função decresce, decrescente, decresce. Legal? Então, beleza. Espero que tenha gostado dessa aula, tá? Gostou? Ah, tá. Entendi. Já fez cinco a cabeça. Entendi. Legal. Vou encerrar então. Um abraço.